Olá pessoal, sou Osana Leal, neuropedagoga da Clínica Vias do Saber. Nós vamos falar essa semana sobre regulação emocional. É um assunto importante para vocês que são pais, que são educadores, que lidam de certa forma com a criança abaixo de 6 anos de idade. Normalmente há queixas quanto ao choro excessivo, às birras, ao morder. Para a gente entender por que isso acontece e como lidar, a gente precisa de entender sobre funções executivas. O que são funções executivas? É um conjunto de habilidades que controlam o comportamento, que atua tanto na cognição quanto na emoção. Nós vamos nos ater hoje a 3 habilidades, mas elas não são as únicas. Existem outras, mas nós vamos fazer um recorte hoje com a inibição, a memória de trabalho e a flexibilidade cognitiva. A inibição, ela é mais desenvolvida a partir dos 3 anos de idade, mas isso não impede que o pai, a mãe ou o educador já vá investindo no não desde pequenininho. A criança já vai entendendo o não a partir de 1 aninho, às vezes até antes disso. Mas é importante ela entender quais são os comportamentos que ela deve inibir. Ela pode berrar na frente de todo mundo, ela pode querer aquele brinquedo daquele jeito, naquela hora. Então ela tem que às vezes inibir o seu comportamento, a sua emoção. Memória de trabalho. É quando o pai, a mãe dá uma ordem para a criança, ela tem que colocar na cabecinha e ela tem que executar até o fim. Então, é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. E a flexibilidade cognitiva, que está relacionada à capacidade que nós temos de nos adaptar às demandas do ambiente, na resolução de problemas, e está até relacionada à criatividade. A memória de trabalho, ela está mais consolidada a partir dos 3 aninhos. O controle inibitório, a partir também de 3, 4 anos mais ou menos. Mas a flexibilidade cognitiva era um pouco mais tardia, por volta de 5 anos, às vezes até 7. Como que a gente estimula as funções executivas? Através de brincadeiras, da interação da criança com a outra criança, da criança com o mais velho, com o irmão mais velho, com o colega mais velho. É na interação do outro que a criança ela vai aprendendo sobre funções executivas, sobre o fazer. É muito importante isso. Nós podemos ficar isolados, trabalhando a nossa cognição, sem nenhuma interação, mas a gente vai ter dificuldades nesse fazer, porque o fazer depende de outras interações sociais. E a criança, ela vai aprendendo a regular a sua emoção, a não ter tanta raiva naquela hora, ela não quer aquele brinquedo daquele jeito, daquela forma, do jeitinho que ela queria, que é igualzinho do colega. Ela aprende a flexibilizar, ela aprende a guardar informações recentes e executar essas tarefas, ela aprende a inibir os seus sentimentos lidando com o outro. As estratégias para isso podem ser de cunho de dar as informações e estar junto com a criança mediando, ensinando-a a entender o que você falou, a ordem que você deu, de que forma que pode brincar, explicando que aquele brinquedo não vai ser dado naquela hora, que ela não pode brincar na casa da vovó quando a vovó está doente, ela não pode gritar naquele momento porque a vovó está doente, dando essas informações, repetindo, ou usar às vezes a contação de história. A contação de história, você coloca o comportamento adequado, você conta uma historinha, que aquela criança da história teve um comportamento muito parecido com o que o seu filho teve, mas ela teve um comportamento adequado, desejado. E aí a criança vai imitando esse comportamento à medida que ela vai ouvindo histórias. É uma dica bacana e importante que a gente pode estar sempre estimulando no dia a dia com a criança e também com os coleguinhas dela, que aí todos eles vão interagindo. Outras brincadeiras também é importante, como quebra-cabeça, como brincadeira de jogar bola, porque aí a criança vai aprendendo que não é só, a bola não é só dela, ela vai, pega a bola e vai correndo, até dar o chute pro gol. Não, ela tem que ter um passe pro coleguinha, ela tem que ouvir aquelas ordens, ela tem que
flexibilizar, ela tem que às vezes inibir a vontade que ela estava de ir com aquela bola correndo até o campo, porque ela tem que dar uma parada para jogar para o outro colega. Então, nas brincadeiras, ela vai aprendendo a executar tarefas. Mais para frente, nós teremos outros momentos, outras dicas, e a gente também está preparando alguns cursos para vocês, e a gente aguarda vocês. Esperamos que essas dicas tenham sido válidas. Até mais!